tá? Então nosso programa hoje tá muito bom, aguenta por aí, que tá muito bom o programa hoje, tá? Eu segui no canal do Luigi, aí chegou em mim um outro vídeo do Luigi reagindo ao Paulo Cogos, que estava reagindo a um vídeo, também um trecho do Ian, lá onde ele fala aquela questão dos aluguéis, enfim, que viralizou ali e tal. E eu acho que ali tem um boldo bom a ser explorado, tanto enquanto a debate a respeito da teoria marxista, quanto a respeito de como esse debate foi travado nas redes. Eu pensei, tá aí, vou reagir ao Paulo Cogos. Só que aí eu comecei a assistir o vídeo, e em 1 ou 2 minutos de vídeo eu logo me lembrei por que eu nunca fiz react do Paulo Cogos. Porque pra mim, gente, o Paulo Cogos, ele tem alguma patologia. E não é leve, sabe? Quando eu vejo ele se expressar, eu não gosto de dar diagnóstico pra ninguém. Mas como sempre me passa essa impressão dele ter uma patologia de ordem mental, eu não me sinto confortável de reagir ao Paulo Cogos, sabe? É como se eu tivesse cometendo algum tipo de capacitismo aqui, rindo, zombando das elaborações do Paulo Cogos, que para mim, flagrantemente, ele tem uma limitação intelectual patológica. Então, assim, para mim, o Paulo Cogos é uma pessoa que precisa de tratamento. Tá? Ele é uma pessoa que precisa de tratamento. Não é razoável crer que aquilo ali é uma pessoa que goza plenamente de suas faculdades mentais. Tá? Eu acho que os especialistas na área da saúde mental é que devem diagnosticá-lo, tratá-lo, etc. Mas eu, como leigo, vendo o Paulo Cogos falar, eu não consigo classificá-lo como uma pessoa normal. Tá? Então aí fica complicado o react. É diferente, por exemplo, lá do Rafael Haid, lá dos Ideias Radicais, que é só um safado burro, por exemplo. Né? O Paulo Cogos, para mim, ele é mais que isso. Ele tem flagrantemente algum distúrbio grave ali. É algo patológico na minha interpretação. Tá? Então, por isso eu pensei, não vou reagir ao Paulo Cogos. Mas aí, como eu vi esse vídeo, o YouTube me ofereceu um outro react do mesmo vídeo do Ian, só que com o Nando Moura reagindo. Gente, a última vez que eu assisti um trechinho do Nando Moura deve fazer, sei lá, 4 anos atrás. Né? O Nando Moura tá aqui desde antes de mim, e olha que eu tô aqui faz tempo. Ele já tinha bastante audiência naquela época, eu achei que ele tinha desaparecido. Infelizmente percebi que ele ainda tem uma audiência bastante relevante. E o Nando Moura é uma criatura das mais abjetas possíveis, né? É uma criatura asquerosa, belicosa, é o pior tipo de oportunista que pode existir, porque é um cara que surfa o senso comum, estimulando no senso comum as questões estruturais mais danosas, mais reacionárias, mais nocivas à sociedade. Então, todo tipo de racismo, todo tipo de preconceito, ele estimula ainda por cima através da via do ódio. Então, é uma pessoa absolutamente rasteira, é uma pessoa absolutamente desprezível, tá? Então, assim, esse dá pra gente reagir. Acho que esse dá pra gente reagir porque ele não tem um problema mental, vai. Ele é só safado mesmo, né? E acho que aí safado tem que ser desmascarado. E eu já aproveito para também discutir um pouco essa fala do Ian, que na minha interpretação não foi nem um pouco problemática, foi no máximo uma simplificação e até me causou espécie e bastante estranheza perceber alguns ditos comunistas elaborando fios no Twitter e coisa assim para embarcar na onda de refutar aquilo que o Ian disse lá, se não me engano foi na Deriva, né? E que ele tá certo, né? Aliás, para um marxista eu até entendo aquilo ali como algo elementar, né? Somente um marxismo muito vulgar para não imaginar que está correta aquela fala ali do Ian. Né? Então, assim, como surgiram esse tipo de críticas, não só de criaturas abjetas, como o próprio Nando Moura, surgiram críticas também de marxistas. E isso que me causou um pouco mais de estranheza, afinal de contas, aquilo que o Ian falou é algo bastante elementar. E eu acho que aqui a gente tem algum espaço para discutir em relação a isso, né? Mas ele não era mais careca, ele era careca, cara. Até onde eu sei, nós
o conhecíamos como o Anão de Embu, né? Ele que vivia trancafiado lá dentro da sua casa em Embu das Artes, né? O Anão de Embu, além de desprovido de maiores alturas, segundo o que consta, também era desprovido de cabelos, né? Mas tá ali bem cabeludo ali, olha aí, né? Vamos ver o Nando Moura cabeludo, né? Olha aí que beleza. Então, assim, mais um react. Nando Moura, gente, ele fez muito sucesso numa época pré-Bolsonaro. Quando o Bolsonaro era só mais um doido gritando bobagem na internet. Um outro doido era o próprio Nando Moura. Tinha lá uma turma, sei lá, Revoltados Online, coisas do gênero. Que ajudaram a pavimentar esse caminho de fomento do ódio que produziu o Bolsonaro. Depois parece que ele rompeu com o Bolsonaro, com essa turma toda, mas assim, ajudou a construir, né, esse fascismo brasileiro que a gente vem vivendo. Então, assim, uma criatura das mais abjetas possível, tá? Tem uma inteligência, obviamente, muito limitada, mas aprendeu a ganhar dinheiro explorando, né, esses sentimentos mais baixos existentes no senso comum. Basicamente, esse é o ganha-pão do Nando Moura, né? Explorar o senso comum de maneira vil e estimulando aquilo que há de pior na natureza imposta pelo capitalismo às relações humanas. Então, assim, vamos ver o que ele vai falar. O vídeo tem 17 minutos, eu sei que ele vai falar do Ian, de um trecho que eu quero aqui comentar algumas coisas, porque, como eu disse, para mim a fala do Ian, na pior das hipóteses, é uma simplificação, mas jamais tem qualquer coisa problemática no que ele disse ali, tá? E eu quero também colaborar para esse debate, tancando aqui o intancável Nando Moura. E olha só, né, como é que ele tá classificando aqui o vídeo. O título do vídeo é Mais Burro que o Monark. Ai, Nando Moura, mais burro que o Monark. Será que ele tá falando dele mesmo, hein? Será que falta ali? Eu sou mais burro que o Monark? Será? Talvez. Quem sabe? Não sei. Não sei. Digam aí no chat, vocês acham que ele é mais burro que o Monark? Talvez não, porque ele sabe explorar muito bem essa faceta do senso comum para ganhar grana, né? Chegou ao cúmulo até de vender curso de como ganhar dinheiro, não fazendo o que eu faço, mas tentando enrolar os outros. Né? Os mestres do YouTube, não, mestres do capitalismo, sei lá. Uma coisa assim, não lembro mais. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. E assim, difícil, que nem eu falei. É a primeira vez que eu vou fazer um react aqui sem ter visto nenhum segundo do vídeo. Já aconteceu de eu ver um trechinho. Esse vídeo eu não vi nenhum segundo, porque eu não tenho estômago para assistir 2 vezes o Nando Moura. Mas vamos lá. Você sabe que enquanto o pobre não tiver com a barriguinha cheia de leite e puder comer uma picanha com a pinguinha no final de semana, esse país não pode ser feliz. Sabe por quê? Sabe por quê, Renato? Porque minha mãe era analfabeta. Sabe como é que o Lula vai destruir esse país? Sabe como é que esse cachaceiro desgraçado vai, por fim, aquilo que nós entendemos como nação, fazendo exatamente aquilo que o mito fez durante esses 4 anos. É isso que ele vai fazer, certo? Como, por exemplo, o orçamento secreto. O orçamento secreto, o próprio cachaceiro dizia: isso é o maior roubo que essa nação já viu. Esse Bolsonaro tá roubando tudo que nós estamos fazendo. Através do orçamento secreto que Bolsonaro fez, colocou em prática junto com Arthur Lira. O que o PT está fazendo agora? Está mantendo o mesmo orçamento secreto que Jair Bolsonaro. Isso é mentira, tá? É mentira isso aí, tá? É mentira. Assim, o problema é que o Lula é mais esperto que essa turma aí que tentou enrolar os pés dele. Ele foi lá, articulou com o Lira e ao mesmo tempo jogou a bola pro STF que derrubou o orçamento secreto. E agora tá lá o Lira sem pai, sem mãe, tentando achar uma forma de conseguir revalorizar o seu passe. Entendeu? Assim, então não, Nando Moura, tá? Assim, primeiro, o Lula não vai destruir este país. Lula não vai revolucionar esse país, mas com certeza fará um governo melhor que o Bolsonaro. Até porque se você botasse um poste lá em Brasília, se você botasse o caramelo Jaguara da sua rua, né, o vira-lata caramelo da sua rua, lá em Brasília, faria um governo melhor que o do Bolsonaro. Então essa não é a questão, tá? Eu acho até que nós vamos ter algum processo de redução de danos
com o Lulinha, porque o Lulinha é um político habilidoso para os padrões da democracia burguesa, então acredito que vai haver sim alguma melhora, muito longe do que a gente precisa, do que a gente almeja, de um processo revolucionário, mas repito, para ser melhor que o Bolsonaro não precisa muito, né, Nando Moura? Não precisa muito, né? Então você já começou com essa questão aí e o seu vídeo vejo que já envelheceu mal. O vídeo tem só 2 semanas e já envelheceu mal pra caramba, né? Mal pra caramba, porque agora já tá mais claro qual foi a estratégia do PT. E ficou bem claro que na verdade não é o PT que quer a manutenção do orçamento secreto, isso é obra do Centrão. Quem idealizou essa porcaria mesmo foi um milico lá desse governo militar que tá acabando agora, tá? Mas que foi institucionalizado pelo Bolsonaro e pelo Lira. Utilizou em troca de apoiar Arthur Lira para presidente da Câmara. O próprio Arthur Lira, que era aliado de Bolsonaro, agora é aliado do bandido Lula. E você vê a Beautiful People cobrando alguma coisa? Você vê o espertinho? Lula, Papai Noel, como você pode fazer isso? Sabe por que você não vê, Nando Moura? Porque nem todo mundo tem um raciocínio tão limitado quanto o seu. A galera entendeu. Ninguém morre de amor pelo Lira. Mas isso é a política burguesa. Tipo, você não vai vencer o Lira. O Lula não tinha como vencer o Lira com o orçamento secreto. Então era necessário desarticular isso sem criar uma barreira insuperável. Porque no Brasil é impossível governar sem o Centrão. Pela própria estrutura da nossa democracia burguesa. Estou dizendo que eu concordo com isso, estou dizendo que isso é bom. Não, isso é um imperativo de um governo que não é um governo que se propõe a governar com o povo. Não é essa a estratégia política do PT. Eu acho que caberia talvez uma outra estratégia, mas eu não estou aqui para dizer o que cabe e o que não cabe, eu não estou aqui para fazer idealização a respeito do PT. Eu estou aqui para avaliar o PT enquanto sua prática. E diante da prática do próprio PT, é absolutamente natural o que eles estão fazendo. Né? E, na verdade, o que o Lula fez com a sua equipe foi dar uma boa de uma curva no Arthur Lira, botar o Arthur Lira no bolso e dizer, tá, meu galo, e agora? Te vira aí com essa batata quente. Entendeu? Assim, então, assim, você tá querendo chamar os outros de burro, senhor Nando Moura. Tenha cuidado para o burro não ser você. Com a gente, com os nossos sentimentos. Você viu os dentitos entramelados falando alguma coisa a respeito disso? Hein? Você tá vendo alguém, Bruno, o Galhaço lá, aquele cara lá, falando alguma coisa a respeito? Pablo Vittar? Não. Prioridades na frente. Já escolheram quem é que vai cantar na posse de Lula. Pablo Vittar, sei lá, se é Daniela Merkel, sei lá quem é que vai. Já escolheram. Vamos fazer uma festa bonita, acho que vale a pena, acho que tá sussa, tranquilão, não tem nada contra a festa dos caras não, é isso aí, tem mais que fazer mesmo. Mas os ministros ainda estão por ver, né? E ele vai manter o orçamento secreto de Jair Bolsonaro. E olha só o seguinte. Envelheceu mal, hein? Envelheceu mal, hein? Isso que dá pra falar merda. O cinismo desses caras, como é gigantesco, né? O Bolsonaro falava durante a campanha, mas eu não tenho poderes sobre esse orçamento secreto aí, estão querendo inventar isso sobre mim. Alguém tem que avisar ele que ele é um péssimo imitador, entendeu? O Lula tava ruim e o Bolsonaro tá pior ainda, mas vamos lá. Aí, como viu que o PT está fazendo aliança com Arthur Lira, ele suspende o pagamento do orçamento secreto. Por que você não cobrou o seu mito nesses 4 anos? Fala pra mim, seu gato idiota. Por que você não cobrou o mito esses 4 anos? O Lula, durante a campanha, Orçamento secreto é a maior vergonha desse país. Eu tenho que acabar com isso. agora, eleito, ele não vai se opor ao orçamento secreto. Só com o disco, Nando Moura, não era pra falar do vídeo do Ian? O que é que você tá aí, ó, já quase 3 minutos falando bobagem aí, uma coisa que você nem entendeu, cara. Só pagando mico aí, cara, pelo amor de Deus, tio. Secreto, inclusive usa o orçamento secreto para poder fazer negociata com o Arthur Lira. Tá bom. Então faz o L aí, seu imbecil de merda que apoiou o Lula. Faz a arminha aí, seu bosta que está na frente do quartel. Cara, eu sou nem Lula nem Bolsonaro, cara. Eu sou o diferentão, cara. Olha aí. Ah, quem não te conhece que te compra, Nando Moura. Eu sei muito bem onde é que você bebeu. Eu sei muito bem qual a orelha que você bebeu. Eu sei muito bem quem você ajudou a eleger. É isso. Vamos lá. Chuva, frio, vento, cacetete na canela, o cacete. Faz a arminha aí, se acorda também. Quando é que vocês vão acordar e entender que é só quando Só ele que tá acordado. Vai, Galo. Acordem vocês, né? Povo burro. o povo brasileiro cobra que esses desgraçados começam a fazer alguma coisa. De verdade. E você que acordou de ser gado de político, tanto de um vagabundo como Lula, quanto um vagabundo como Bolsonaro, faça a melhor coisa pra sua vida, meu irmão.
verifique a sua inscrição neste canal, seu gostinho, seu sininho, aquele botão, por que você não clica na porra do botão? É fácil, botão de inscreva-se, botão de gostinha, o joinha pra cima. Cara, você quer que você corno pro resto da sua vida? Então... Quer dizer que se você se inscrever no canal do Nando Moura, você não vai ser corno, hein? Queria entender essa lógica, mas vamos lá. Como se no governo Bolsonaro o dólar já não tivesse chegado no absurdo de R$ 5,80 e ele não sai. Ele não sai da casa dos R$ 5. Tá R$ 5,40 com o vagabundo Lula ontem, né? E ele vai colocar para ministro da Fazenda, se este Lula fosse pelo... É um vagabundo, a gente sabe, é um bandido, né? Fala assim, não, nós vamos pelo menos arrumar um pouco a casa, colocava o Meirelles na Fazenda, no Ministério da Economia. Claro, é vai isso, colocar ótimo. Haddad, que é o cara que escreve Getúlio com LH. Getúlio com LH é o cara que ele vai colocar na Fazenda. É o desgraçado que quebrou aqui em São Paulo, quebrou o estado de São Paulo e colocou... Isso é mentira, tá, gente? Isso aí é uma mentira assim, ó. Ele fala do bolsonarismo, mas ele tá repetindo a mentira bolsonarista, tá? O Haddad já provou que ele saiu da prefeitura, deixando bastante dinheiro em caixa em São Paulo, tá? Então isso aí, assim, é rigorosamente mentira, mas vamos lá. Colocou ciclovia em tudo quanto é canto, enquanto o povo lá... Cara, São Paulo é uma coisa louca, meu. Os caras ficaram putos com as ciclovias do Haddad, mano. Uma fucking ciclovia, mano, tipo... Entendeu? Uma coisa maluca. Não dá pra generalizar o paulista, é lógico, mas assim... Como eu ouvi reclamação das ciclovias? Mano, é a porra de uma ciclovia, cara. Eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue ser contra uma ciclovia. Eu precisava entender melhor isso aí. Não consigo entender. Padecia pra cacete num trânsito infernal e dentro dos ônibus, sem ter feito uma única obra relevante, tendo sido acusado, inclusive, de improbidade administrativa. É este cara que ele vai colocar na Fazenda. Então, assim, você vê que a merda, ela é generalizada. Os dois desgraçados, tanto Lula quanto Bolsonaro, prometeram mundos e fundos durante a eleição. Tu entende que é aí que bebe o fascismo? Tipo assim, todo político é ruim, a merda é generalizada. E aí eu digo, é isso, galera, é isso. Por quê? Tem um discurso que é muito aderente. Por quê? Porque ele não conflita com a ideologia do capitalismo que vende uma ideia para a classe trabalhadora dioturnamente. Então a parada é do tipo assim, olha... Ah, eu acreditei no Lula, votei no Lula, Lula não foi bom. Ah, eu acreditei no Bolsonaro, votei no Bolsonaro, não foi bom. Daqui a pouco é tudo ruim. Daqui a pouco o que não funciona é o sistema, né? O sistema democrático burguês. Então, quem sabe, vamos chamar os militares. Aí daqui a pouquinho tem uma sargentada, vem os militares, também é ruim. Não, então vamos botar um mais louco lá ainda, que tá assim como eu, dizendo que tudo é ruim. É a linha que se formam os líderes fascistas. Então esse cara fala do Bolsonaro, mas ele ajudou a produzir o Bolsonaro. E ajuda até hoje a manter essa galera que tá feito lunático lá na frente dos quartéis, pagando um King Kong, porque não é nem um mico. Estão lá esperando 72 horas a cada nova 72 horas. Então esse cara acha que tá fazendo um discurso contra o Bolsonaro, quando na verdade ele tá ratificando a postura dessas pessoas que estão lá sendo feitas de idiotas. Mas nesse ponto, o que ele tá fazendo? Ele tá nem fudendo, ele quer que você se inscreva no canal dele pra ele ganhar os pila dele. Resumindo, é isso, entendeu? Por isso que eu digo assim, é um cara que surfa o que tem de pior no senso comum. Isso. E pelo menos a parte das migalhas eles têm que cumprir. Eu vou dar R$600 e se continuar trabalhando, vai continuar ganhando R$600. Você tem que ver, Bolsonaro, que nós não vamos dar só R$600. Nós vamos aumentar também o salário mínimo em 0,0001%. Caralho, mano, é por isso que eu não queria clicar nessa merda, cara. É assim. Olha que eu já tanquei todo tipo de chorume aqui, mas olha assim, ó. Como é que uma merda dessa tem 400 mil views, cara, assim? Não. E nós vamos dar isso pro povo. Então os dois desgraçados prometeram isso, certo? Que era o auxílio emergencial. Tá, e os aluguéis e o trecho do IACD, caralho. Vamos lá, porra. Já tô perdendo a paciência com isso aqui já. Ou Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, ou sei lá o nome que o vagabundo vai dar a esta migalha para poder se beneficiar. Entendeu? E é um discurso belicoso, sempre belicoso. Ele tá sempre estimulando o que há de pior no ser humano, que é a cultura do ódio, né? Mas assim, se ainda fosse um ódio de classe, não. É um ódio a outro ser humano. Não é uma questão classista. É simplesmente o ódio pelo ódio. É isso. Politicamente, tá?
E aí o que o Lula decidiu fazer? Tirar este auxílio emergencial, tá, esses R$ 600, que agora vai prorrogar pelos próximos 4 anos, tirar ele do teto de gastos. E o que isso vai acontecer na realidade para todo o povo brasileiro? Você As pessoas vão melhorar um pouquinho de vida. bem direto com você, vai acontecer o seguinte, você vai no supermercado, o litro está custando quanto? R$ 5? Um litro de leite? Está custando R$ 5? É assim que funciona, tem a ver com a demanda, tem a ver com o fornecedor, tem a ver com um mundo de coisas, mas não tem a ver com R$ 600 a inflação, sabe? Aí depois ele vem falar que alguém é burro, sabe? É isso, como é que vai falar que alguém é burro? Tipo assim, é tirar as pessoas pra burro falar uma coisa dessa e imaginar que as pessoas vão acreditar. Por quê? Quer dizer, alguém tem noção, por exemplo, quando se reduziu o compulsório e se liberou trilhões de reais na economia numa canetada, aí isso não gera inflação. Agora, os R$ 600 pro pobre trabalhador, aí gera inflação. Essa gente é burra, é analfabeta de pai e mãe, que nem a gente fala. Você vai comprar um saco de feijão, quanto é que está custando um saco de feijão? Pode colocar mais 25% no preço dele. Qualquer coisa que você for comprar. Porque o governo, ele não produz dinheiro, ele suga o dinheiro do povo. E além de se tirar... Ele suga o dinheiro do povo, assim, ele suga o valor socialmente construído para a manutenção das suas estruturas. Agora, a moeda vem do Estado, tá, gente? E é na moeda que pode estabelecer ou não a relação social-dinheiro. Então, assim, o governo não precisa da moeda da iniciativa privada, não. É o contrário, tá, gente? Isso aí, aliás, é tá? Isso aí é elementar, meu caro Watson. Entendeu? Isso aí é, tipo assim, o vento venta, né? A maré mareia, o sapo sapeia, né? É isso, né? E o Estado não precisa da moeda da iniciativa privada. É assim, entendeu? É isso. E eu tenho que falar com um ignorante desses nesses termos, né? Porque é assim, é uma ode à burrice e à ignorância. Mas vamos lá. Do teto de gastos, que é o limite que o governo pode gastar, se tirar isso do teto de gastos, vai ter que sair de algum lugar, meu irmão. Vai ter que sair de um novo imposto, vai ter que... Não, tá? Não precisa sair de nenhum lugar, tá? Aliás, 100% dos gastos da União não precisam sair de nenhum lugar, tá? Os tributos são recolhidos a posteriori. Déficit ou superávit é um resultado fiscal avaliado a posteriori. O que é necessário é uma legislação que permita o gasto. Todo o gasto da União é criação de moeda. É uma transformação de um passivo não monetário em passivo monetário, o que é literalmente criação de moeda. Esse cara nunca leu uma linha de economia, né? Uma linha, não faz ideia, sabe? De para que servem os tributos, pelo menos os tributos federais. Os tributos federais, gente, eles servem para estabilizar a moeda, para condicionar o curso da moeda, mas não para financiar o Estado, nem em termos de gastos e nem mesmo os títulos públicos financiam o Estado também. A venda de título público serve para quê? Para que o Banco Central consiga colocar a taxa básica de juros aonde ele define. Tá? Mas assim, acompanha aqui o canal que eu vivo falando dessas coisas, porque eu acho que isso é um conhecimento libertador. E não vai ser entendendo a groselha do Nando Moura que a gente vai conseguir entender alguma coisa sobre isso. Crescer mais a dívida, aumentar os juros que o povo brasileiro paga, aumentar o preço das coisas. Não existe almoço grátis, porra. Agora, não existe almoço grátis, é verdade, né? A gente tem que trabalhar para produzir o nosso almoço. Agora, o Estado é um aparato de dominação, tá, gente? Então, assim, para que exista ambiente de negócio, é necessário o Estado para que ele estabeleça e garanta a propriedade privada, para que ele garanta uma estrutura bancária, para que ele crie aquilo que os liberais chamam de ambiente de negócios. E para que isso exista, para que isso funcione, é necessária a tributação. Tá? É basicamente isso. E raramente, quase nunca, expansão de base monetária produz inflação. Só vai haver inflação derivada de expansão de base monetária quando a economia já está aquecida, próxima de gargalos estruturais, ou quando existe uma ausência crônica de moeda estrangeira. Tá? Não havendo essas limitações, jamais expansão de base monetária produz inflação. Até porque a maior parte do dinheiro utilizado no dia a dia não é dinheiro criado pelo Estado. É moeda escritural bancária, que também pode ser chamada de depósitos à vista, que são moedas, um tipo de moeda criada pelo sistema bancário privado,
A gente tem bancos públicos no Brasil que também fazem isso, mas o Bradesco, o Itaú, o Santander também criam todos os bancos onde você pode depositar dinheiro. Gente, assim, ó, se você pode depositar dinheiro num banco, este banco também é um criador de dinheiro. Dinheiro aqui, vulgarmente falando, tá? Vamos falar corretamente. Moeda, vai? Moeda. E eu acho triste que essas coisas continuem circulando com esse ar de arrogância, sendo uma estupidez tão grande, né? Porque isso é estúpido, não tem outra palavra, não sei. Isso é estúpido. Nem mesmo os liberais, que não são tão estúpidos quanto o Nando Moura, falam nesses termos, tá? Esses dois desgraçados prometeram esse auxílio durante a campanha, só que eles não prometeram ou não se importaram em dizer como fazer para que essas pessoas que estão em situação de absoluta vulnerabilidade e que precisam sim ser ajudadas, como que o governo pretende ou tem um plano para tirar essas pessoas dessa situação. Porque você pode ter certeza, meu irmão, porque o cara que recebe um auxílio emergencial de R$600, certo? Ele vai fazer de tudo para não parar de receber. Ele vai receber por fora, vai fazer uma dívida. Entendeu? Isso é a cabeça dele falando, porque os estudos que nós temos no mundo inteiro a respeito dos programas de renda básica, de renda mínima, né, o próprio Bolsa Família, provam o contrário do que o Nando Moura está dizendo. Uma coisa é a vontade do Nando Moura ter um preconceito com o pobre, repetir essa bosta que ele acabou de repetir. Outra coisa são os dados extraídos da realidade que dizem justamente o contrário. E só tem uma maneira de tirar o pobre da pobreza: com melhora da qualidade de vida, com recuperação da demanda, com recuperação do emprego, com melhora na renda do trabalhador. E isso depende, dentro da realidade capitalista, né? Não estou falando aqui para além dessa realidade, de melhora dos indicadores econômicos. E existe uma questão chamada preferência pela liquidez, que é onde se encontra o Brasil. Né? Não há perspectiva de investimento da nossa classe burguesa, porque não há nem demanda e nem perspectiva de demanda para a realização do capital. Nesses sentidos, o que a literatura econômica, mesmo liberal, argumenta? Bom, é necessário então que o governo entre gastando para que ele reative a roda da economia e faça com que os capitalistas se sintam mais à vontade para gastar. Né? Porque o capitalista ele não gera emprego, tá, gente? Ele, porque tem capital, ele se apropria da oportunidade de reproduzir o capital, aproveitando uma demanda que ele enxerga na sociedade. Por isso que eu sempre digo, se o capitalista gerasse algum emprego, ele botava a sua bodega para vender lá o seu produtinho, lá no meio do deserto do Saara. Mas por que ele não bota? Porque lá não tem demanda, porque lá não tem pessoas, porque lá ele não vai vender para ninguém. Então onde é que ele vai botar o seu negócio? Onde ele enxerga ali uma demanda existente para que ele possa reproduzir seu capital. Se ele não enxerga a demanda existente, ele não investe ali, não. Então por isso que eu digo assim, o que gera emprego não é o capitalista. O que gera emprego é a nossa existência. É o nosso poder de consumo. Eu gero emprego, você gera emprego. Se você come, se você dorme, se você mora, se você consome energia, você gera emprego. Porque isso é gerar demanda. E a única coisa que o capitalista faz é se apropriar da demanda para reproduzir o capital. Então ele dispõe de capital, percebe a existência de uma demanda, ele organiza esse capital comprando meios de produção e força de trabalho para reproduzir capital. Né? Mas entendeu? Isso é um problema de burrice, né? Burrice, mas vamos lá. Diária aqui, vai receber, não me pague em dinheiro, porque eu não posso perder esses R$600. Vai fazer um bico ali e tal, etc. E vai. Isso é preconceito, tá? Isso é preconceito. Tá? Ele tá julgando a moral do pobre a partir da sua regra. Como ele é sem vergonha, e faria provavelmente isso, ele tá julgando os outros a partir de si próprio. Continuar recebendo R$600 até... E o pagador de imposto vai ter que bancar. Este é o caminho da servidão. Sabe assim, ó, isso não é caminho da servidão, isso é apenas burrice da sua fala. Burrice da sua fala. Foi feito uma reforma da Previdência para economizar R$1 trilhão no espaço de 10 anos. Sob o argumento de que se nós não acabássemos com a aposentadoria do povo, né, porque para essas novas regras aí, dependendo da região do Brasil, a aposentadoria vem depois da morte, então acabar com a aposentadoria do povo. Então, ou se acabava com a aposentadoria do povo, ou ia faltar dinheiro para pagar a aposentadoria dos velhinhos. 1 trilhão em 10 anos. Aí vem uma pandemia, o governo gasta 1 trilhão a mais do que estava previsto, sem aumentar R$1 de imposto. Aliás, com a arrecadação caindo vertiginosamente, porque a produção baixou, parcialmente o comércio fechou,
se arrecadou bem menos imposto. Então, justamente quando não se tinha dinheiro, que se fez uma reforma porque não se tinha dinheiro, e justamente quando a arrecadação diminuiu, o Estado gastou 1 trilhão a mais, sem aumentar imposto. E quando isso estava acontecendo, o que estava tendo no Brasil? Deflação. Pra vocês verem o tamanho da merda que esse cara tá falando. Quando é que veio a inflação? Quando se desarranjou as cadeias globais de produção e nós tivemos um choque de oferta no Brasil. Uma explosão do preço do dólar e uma explosão em função da ausência da manutenção da oferta de produtos em função do desencadeamento das cadeias globais de produção por causa da pandemia e depois por causa da guerra. Porque quando o governo iniciou a gastança para enfrentar o lockdown parcial que a gente fez, onde se gastou 1 trilhão a mais ali, a gente estava convivendo com deflação. Veja o tamanho da burrice. Porque veja, você não precisa estudar a economia para entender que isso é burrice. Basta se chocar com esse dado da realidade. Entende? É só olhar assim, ó. Aí ele fala, né? Mais burro que o monarca, é o título dessa merda que a gente tá assistindo aqui. Mas como que alguém chama outra pessoa de burro se a pessoa não consegue olhar para aquilo que tá na frente do seu nariz? Dizer, olha, vem cá, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Olha, tinha que fazer a reforma da Previdência, senão não tinha como pagar os velhinhos. Nós vamos ter que economizar em 10 anos 1 trilhão com teia de tatu. Aí vem uma pandemia, se gasta 1 trilhão em 1 ano. Enquanto isso está se tendo o quê? Deflação. Não teve aumento de imposto, teve, ao contrário, queda na arrecadação tributária. De onde é que veio o dinheiro? Mas vai ser burro assim no inferno, rapaz. É muito burro, não é pouco burro. É muito burro. Então, que o Friedrich Hayek descrevia no seu livro, entendeu? E que depois o Thomas Woods ainda elaborou De Volta ao Caminho para... Não leu nenhum dos dois, entendeu? Olha, duvido o dó que tenha lido. A servidão do livro de Thomas Woods. Então nós estamos trilhando um caminho de transformar esse país em uma Argentina, em uma Venezuela, começando pelas mãos do seu mito, que não só permitiu o roubo legalizado do mensalão e do petrolão. O Lula foi preso pelo quê? Por receber benesses, tanto da época do mensalão, né, que se prolongou até a época do mensalão. Isso é mentira, tá, gente? Isso aí, assim, mentira. Lula jamais respondeu criminalmente neste processo que o levou à prisão por qualquer desdobramento do mensalão, tá? Isto é mentira. Deslavada. Não. Ele foi preso em função dos processos da Lava Jato e, basicamente, em função de uma mentira construída contra ele. Nunca se encontrou nada contra o Lula. O Lula, eu não morro de amores pelo Lula não, tá, gente? Assim. Mas nenhum político no Brasil foi tão investigado quanto o Lula. Eu posso citar aqui um rosário de defeitos do Lula, né? Mas ladrão ele não é. Aliás, eu sempre digo, essa crítica de dizer fulano é ladrão, fulano rouba, fulano não sei o quê, não caiam nessa. Não caiam nessa. Por quê? Porque o capitalismo é o modo de produção da corrupção. A corrupção no capitalismo ela é sempre privada, jamais do Estado. É sempre o Estado que é saqueado por um ente privado em benefício próprio. E essa bandeira da corrupção ela é sempre utilizada contra a esquerda, sempre contra nós. A corrupção da direita ela é sempre passado pano. Agora, a esquerda, não, aí não pode. Teve um ministro na época do PT que caiu porque comprou uma tapioca no cartão corporativo. O Bolsonaro gastou milhões, botou sigilo e foda-se, nada acontece feijoada. Tá? Então, assim, não gosto desse argumento moralista. A gente tem que entender as questões, sobretudo da corrupção, como questões estruturais e estruturantes do capitalismo. Do petrolão, perdão. Receber todas essas benesses. Por isso ele está preso. O que o Bolsonaro fez? Bom, legalizou a compra de voto. Ele corrigiu ali, do petrolão. Que os maiores beneficiados pelos esquemas de corrupção desvelados ali, que devolveram dinheiro, etc., são pessoas do PP, partido do Bolsonaro, e pessoas do MDB. Depois vem o PT. Tá? E mesmo assim, o Lula mesmo não foi identificado nenhum tipo de benefício em função de desvios da Lava Jato. Aliás, gente, esse é o motivo pelo cancelamento
do juiz do Sérgio Moro. Porque para que o Sérgio Moro pudesse julgar o Lula, tinha que haver algum tipo de relação com os crimes investigados pela Lava Jato na Petrobras. E não foi encontrada nenhuma ligação. Por isso que o Moro não podia ter sequer julgado o Lula. Porque há um princípio elementar do direito que é o juiz natural. Por que isso é um princípio elementar? Porque se o juiz puder escolher o réu, ele automaticamente é suspeito para julgar esse réu. E foi literalmente o que o Sérgio Moro fez. Ele escolheu julgar o Lula ou colocando em um processo que não fazia parte da sua jurisprudência, vai. Não é bem esse o termo, mas para que a galera entenda. Porque ele estava julgando os crimes da Lava Jato, que envolviam desvios da Petrobras. E nenhuma das coisas que o Lula foi acusado sequer tinha ligação com o que eventualmente tivesse sido desviado da Petrobras. E por isso que tudo aquilo que eles fizeram lá, batendo bola com a promotoria, foi invalidado. No entanto, ele está aí ratificando esse discurso mentiroso. Tá? Legalizou a corrupção. Hoje nós temos um Petrolão e um Mensalão legalizado através das emendas de relator, através do orçamento secreto, que o próprio bandido do Lula falou: Isso é a maior vergonha do nosso país, isso é roubo. E agora está utilizando disso. Cadê a Beautiful People para falar alguma coisa a respeito? 9 minutos dos 17 minutos do vídeo, ele não entrou no assunto ainda. Cara, que arrependimento. E esse dinheiro que vai para esses bilhões, né, que esses desgraçados nos roubam desde a época de Cabral, é o dinheiro que falta no prato de comida do pobre. É o dinheiro que falta. O dinheiro que falta no prato de comida do pobre é o dinheiro que estufa o bolso da classe burguesa. Tá? Não porque existe um jogo de soma zero, mas porque no capitalismo é assim. O burguês sobrevive do trabalho dos outros. E era disso que eu queria falar nesse react. Eu queria ajudar a demonstrar isso. Que se uma pessoa tá sobrevivendo e não tá trabalhando, é porque alguém tá trabalhando para essa pessoa viver. Essa galera, não podemos deixar de alimentar os tubarões com muitos e muitos bilhões, então vamos tirar o auxílio emergencial, o Bolsa Família, tal, do teto de gastos, para fazer caridade com o chapéu dos outros, com o bolso dos outros. É isso que esses desgraçados estão fazendo. Então é assim que um desgraçado como o Lula vai quebrar este país aqui. E aí você vê... Que bobagem, né? Uma porra desse moleque aqui, ó. Vai, é Esse isso. aqui deve ser lulista. Eu olho pra cara dele, olho pra cara desse moleque, deixa eu ver como é que eu maximizo esta porra neste mar. Que tá Tu embaçado. não é o gênio, cara. Muito Não bem. sabe botar Aí na apareceu tela o ontem, animal. Deixa este moleque aqui, né? Você olha pra cara dele e já vê que não é inscrito desse cara. Caralho, ele vai botar o notebook na tela. Mas peraí, tu não é um inteligentão, Galo? Tu não consegue botar na tela ninguém não tem grana pra pagar um editor, então, já que tu é uma anta que não consegue botar o bagulho na tela, não é possível tu vai botar o notebook na tela. Canal. Isso aqui é cara de quem não é inscrito desse canal. E olha só que atrocidade que o desgraçado fala aqui com o boné do socialismo. A ideologia. Não, cara, ali é o símbolo da soberana, sua anta. Tu não sabe nem identificar. Presta atenção, criatura. Olha, abre o olho, abre o olho. Tu tem problema de visão? Olha para aquilo ali. Ah, mas remete a foice e martelo. Sim, é uma foice e um martelo estilizado porque é o símbolo da soberana TV, tá bom? Tá conhecendo agora? Bom? Cara, assim, chega uma hora que eu começo a coringar porque não dá, galera. Não dá. É uma dose de burrice com um ar de superioridade que me irrita. Porque ninguém... né, é obrigado a entender das coisas e tal, e ser versado nesse tipo de assunto. Mas não me vem vender a arrogância daquilo que você não entende patavinas, tá? Por favor. Política que mais matou no mundo inteiro. E olha só o que ele está falando aqui. Sua casa é sua, você que tem que usar. Ela é sua. Você é estranho. Você não. Porque se você aluga sua casa para outra pessoa, você está explorando o trabalho dela. Se você aluga a casa, você está explorando outra pessoa. A pessoa trabalha, ganha dinheiro e transfere para você pelo direito de poder morar na casa que você tem. Mas não é uma livre negociação entre duas pessoas. Se eu aceito te pagar pelo imóvel que tu tem, eu quero morar lá. O quão livre é se você não tem escolha? Ou você paga esse aluguel, ou você mora na rua. Isso é uma livre escolha. E aí, o que aconteceu? Quer dizer que não é assim, né? Ou eu moro na rua. Dá pra acreditar no cara desse? Eu moro de aluguel. Dá pra acreditar, cara? Esse aqui é o cara do Faz o L. Esse aqui é o cara do Lula. O cara não faz o L. Mano, te dá o trabalho de pelo menos, cara, de pelo menos assim, ó. Sabe? É 2 segundos de Google, cara, pra não falar uma merda dessa, entendeu? Entendeu? A galera da Soberana toda colaborou na campanha da UP no primeiro turno.
entendeu? Fez campanha pro Léo Péricles, tá? Assim, de maneira geral, falando, entendeu? É tão imbecil que um cara desses fala, né? E o que ele fala com esse arzinho de superioridade, com esse Tá, mas sem adjetivo. Tenta pelo menos elaborar um argumento para que eu possa rebater. Tenta elaborar um argumento. Vai lá. Eu sei que é difícil, mas vamos ver. tom professoral é o que levou ao assassinato de milhares de pessoas em Cuba, em Venezuela, na Rússia socialista, na Coreia do Norte e tudo mais. Que os bens são do Estado e o Estado... Não, agora é o momento leilão do genocídio comunista, tá bom? É leilão do genocídio comunista. Assim, ó. Resumindo, galera, o comunismo não matou ninguém, vai? Não matou ninguém. As experiências socialistas tiveram alguns problemas que são problemas do capitalismo, que eu insisto, existem em qualquer sociedade de transição socialista. O socialismo nasce dos escombros do capitalismo e leva consigo os problemas do capitalismo durante toda a transição para o comunismo. Tá? Isso é assim. Mas se você gosta de números de mortes, dá uma olhadinha. Tem um texto, o Mike Davis, chamado Holocaustos Coloniais. Você não precisa nem ler o livro todo, você lê só o primeiro capítulo e vê como que o capitalismo inglês se forjou em cima do genocídio imposto à Índia. E aí, diferente do livro negro do comunismo, que faz um leilão do genocídio comunista ali, com números absolutamente fantasiosos, que sequer batem com a evolução da demografia da União Soviética, porque tem que dar os parabéns pro camarada Stalin, né? Porra, morreu milhões de pessoas na União Soviética, mas a população cresceu, né? Assim... E a gente já tem N provas que mostram que, primeiro, isso é mentira. O que não é mentira é uma distorção bizarra. Pessoas que saíram da União Soviética foram dadas como mortas. Depois elas retornam para a União Soviética e reencarnam. Não, olhem pro texto do Mike Davis ali, com base nos censos realizados lá, levantamentos das pessoas, para vocês verem o que é uma população inteira que produzia grãos em grande volume, morrendo de fome por falta de grãos, porque esses grãos eram levados para alimentar a Inglaterra ou o Reino Unido. Isso é só um exemplo. Peguem o Congo belga. Peguem o que o colonialismo fez com a África. Se vocês gostam de números para fazer sensacionalismo, peguem essas coisas, entendeu? Eu vou repetir uma frase aqui que é a seguinte, tá? O pior socialismo é muito melhor para a classe trabalhadora que o melhor capitalismo, em todas as experiências, 100% delas, com todos os eventuais problemas, entendeu? O problema é que um ananá desses está apenas vendendo ideologia aqui, né? Porque eu não acredito que ele mesmo acredite nessas coisas. Ele fala isso porque isso é bom pro próprio bolso, porque isso surfa, vamos dizer assim, a ideologia dominante, né, corrobora aquilo que os aparatos de dominação ideológica reproduzem diuturnamente e é mais fácil para que as pessoas acreditem, né? Porque se você fizer uma análise mínima do que essas coisas propõem, você vai ver que essas coisas não param em pé, são números que não se sustentam, tá? E eu não vi ainda qual é o argumento dele para dizer que foi uma bobagem do que o Ian falou. Vamos ver se ele vai conseguir até o final do vídeo aqui, conseguir elaborar um único argumento que seja. O Estado, por ser grande e poderoso, sabe o que é melhor para o cidadão e vai distribuir essas coisas para as pessoas. O Danilo, inclusive, colocou no seu Twitter o seguinte, preste atenção. Ontem eu fui ao mercado comprar comida. Deveriam ter dado comida de graça para todos que entraram lá. Que escolha foi essa que eu tive? Onde ou eu compro comida ou eu morro de fome. Que escolha é essa? Nossa, cara. Aposto que Agora você pegou um mais burro que você para perguntar. Gente, assim, a lógica que o Ian usou ali é uma lógica, repito, elementar. Elementar. Não é uma escolha. Ninguém paga aluguel porque escolheu pagar aluguel. Ah, você escolhe morar numa casa própria ou pagar aluguel? Alguém racionalmente faria uma escolha desse tipo? Ah, não, vou pagar aluguel. Não, você paga aluguel porque você não tem opção. Se você não tem casa própria, se você não tem uma casa emprestada para morar, ou você paga aluguel ou você mora na rua. Então pagar aluguel não é uma opção, não há uma livre negociação. É a mesma coisa que dizer que como há uma livre negociação entre patrão e empregado, não há exploração no capitalismo. Por quê? Porque algum empregado tem a opção, tá, de
escolher onde vai trabalhar? Não, ele trabalha onde ele consegue. Então você ou trabalha, se você não é herdeiro, tá? Se você não tem capital para ser um capitalista, ou você trabalha onde você consegue, ou você passa fome, ou você não consegue sobreviver. Não há uma relação livre no capitalismo. Nenhuma relação é livre. Ainda mais no capitalismo. E aí é simples o que o Ia está dizendo ali. É elementar, na verdade. É assim, é básico, é algo infantil de tão elementar. Não é uma escolha. O problema é que essa galera nunca passou dificuldade na vida, não sabe como é que é a vida da classe trabalhadora, mais ferrada, né, mais proletarizada, e idealiza o mundo a partir do seu umbiguismo. Então, assim, não é livre, não. Tá? Delírio gentil é um bosta, né? Assim, nem para comediante serve. Né? E o Nando Moura tá repetindo aquilo que é o jargão da direita. É uma opção do trabalhador. Ah, claro, imagina. Eu vou morar na minha casa própria ou eu vou pagar aluguel. É uma escolha. Não, eu não tenho casa própria. Eu não tenho casa emprestada. Ou eu pago aluguel, ou eu moro na rua. Elementar. Este vagabundo aqui tem um Mac, tem um iPhone. Eu aposto que esse cara tem um iPhone. E o que tem se tiver um iPhone, imbecil? Qual o problema? O que tem a ver? Pode ter um iPhone, pode ter uma Ferrari se quiser. Não muda uma vírgula, cacete. Qual o problema? É muito cinismo, né? Essa ideologia levou à morte de milhões de pessoas. Começa Cala tua boca, seu imbecil. Cala tua boca, eu não aguento mais ouvir tu falar essa merda aí, tia. Com o senhor Karl Marx, com a sua mais-valia, e termina na cabeça de um cara desse daqui. O piercing que ele usa no nariz provavelmente foi manufaturado por um escravo lá na China, né? E eles colocam ele na posição de senhor semideus. Ah, claro. Então, assim, veja, para você ser um comunista, você tem que fugir pro meio do morro, né? E fabricar os seus próprios utensílios. É isso. Senão você não pode ser comunista. Porque, tipo assim, como assim você é comunista e tem coisas, caralho? É comunista e tem coisas. É isso, então. Você é comunista e tem fucking coisas. Tá lá. Página 2 do manifesto. Se você é comunista, você não pode ter coisas. A verdade é o seguinte, eu tenho diversas casas alugadas. Quanto que você acha que eu paguei de ITBI? Cada aluguel que um inquilino me paga, eu pago 27% de imposto. Para o governo bandido do seu Lula, eu quero que o pobre Rita de picanha pague orçamento secreto. Quando você vai lá e constrói uma casa, o cara às vezes se mata a vida inteira para construir 2 casinhas e poder alugar e ter uma aposentadoria um pouco mais decente. Né? Quando você compra um saco de cimento, você paga imposto. Este imposto vai para onde? Grande merda que você paga imposto. Grande merda. A discussão ali era a discussão sobre o socialismo. Na lógica socialista, a ideia é que as pessoas tenham a casa para morar e não para reproduzir o capital. Para reproduzir o capital. Porque se você é um capitalista do mercado imobiliário, tá? Do tipo que constrói casas para alugar, tá? Você está, sim, explorando a força de trabalho dos seus inquilinos. Tem uma regrinha básica, tá? Até para aqueles comunistas que acham que há algum problema na fala do Ian. Se você não trabalha e mesmo assim vive, você está vivendo o trabalho dos outros. Ponto. Ponto. Se você não trabalha e vive, você está vivendo do trabalho dos outros. Porque 100% das coisas que você consome dependem da força de trabalho para existir. Então, se você não trabalha e consome, você está consumindo a força de trabalho de outras pessoas que estão trabalhando para você. Tá? É lógico que se você construiu uma casinha, fez um geminadinho para morar de um lado, alugar outro, você não é um capitalista. Você ainda assim está no campo da circulação de valor, se apropriando de parte do valor produzido por outra pessoa. Mas você não é um capitalista, porque para você ter um meio de produção, qual é a regra? Qual é a regra? O que é meio de produção? É um meio de reprodução do capital, correto? Então vejam, se você dispõe de capital
e você emprega este capital de modo a reproduzir este capital e acumular capital, se você tem dinheiro suficiente para que esse dinheiro seja capaz de gerar a acumulação capitalista a partir da mobilização da força de trabalho de meios de produção força de trabalho e do instrumentos de produção, você tem um meio de produção, vai? Eu me irrito assim, porque assim, ó, é difícil até de formular diante de tanta irritação que me dá de ver esse tipo de gente. Mas se você consegue mobilizar o seu capital de modo a reproduzir capital e a acumular capital, você tem um meio de produção. Correto? Portanto, isso diferencia, tá, aquele trabalhador que a partir do seu trabalho conseguiu um mínimo de acumulação a ponto de ter 2 ou 3 casinhas, do que de um capitalista, que nem aqui na minha região é comum, galera. A galera tem 50 imóveis no centro da cidade. Saca? Lojas, apartamentos. Tem 50, 60, quando vê tem 30 alugados, a uma média aí de, sei lá, 1.500 cada um. Você já está acumulando capital. De onde é que está vindo esse capital que você está acumulando se você não trabalha? Eu vou contar uma coisa para você. Só o que reproduz capital na sociedade capitalista é a força de trabalho, capital variável. Se você está acumulando capital, você está se apropriando do produto da força de trabalho de outras pessoas. Não é diretamente na produção de mercadorias, que nem eu vi um fio besta lá tentando refutar o que Ia disse. Ah, mas aí se não existe produção de mercadorias, não existe produção de valor, não tem mais valor, então não tem problema, pode alugar. Se fosse assim, galera, então a Lu lá do Magalu não era capitalista. Porque ela não está produzindo mercadorias, ela está inserida apenas na esfera da circulação. Você entende o tamanho da burrice que é isso, dentro da perspectiva marxista? Não, se você é um capitalista do setor imobiliário e não é do tipo que constrói para vender, é do tipo que constrói para alugar, tem uma questão de fracionar o valor no aluguel, ou você pode comprar pronto e simplesmente deixar para alugar. Se isso é a sua forma de empregar o capital que você dispõe, tá, você está sobrevivendo da força de trabalho de outras pessoas. Simples assim, isso é elementar. Para não entender essa mecânica, você não saiu da página 2. Porque está acontecendo em algum lugar reprodução do valor da esfera produtiva, a partir da produção de mercadorias pela força de trabalho, e quando esse capital entra no circuito do capital global, parte desse capital é apropriado por você a partir dos seus aluguéis. É tão só isso que o Ia está falando ali. Isso é elementar. Isso é básico, isso é elementar. Porque eu não consigo entender onde é que pode haver alguma questão complicada se nós partimos deste ponto que é, se você não trabalha e vive, alguém está trabalhando para você. A questão é que o Nando Moura, ele não era um capitalista. Talvez hoje ele já seja. Porque existe o capitalismo, gente, ele não é um modo de produção onde não existe mobilidade social. O capitalismo é um modo de produção onde a mobilidade social é altamente limitada. Isso significa dizer que é muito difícil você mudar de classe social no capitalismo, mas não é impossível. Não é uma sociedade estamentária, como uma sociedade feudal, onde o servo só podia casar com o servo, se nasceu servo vai morrer servo. Não é assim no capitalismo. A regra é você não mudar de classe social. Mas existem exceções. O Nando Moura, ele aproveitou um espaço que eu classifico como os espaços de nicho que precedem a oligopolização. Quando se abre um flanco novo da vida social, em termos de mercantilização dessa nova área da vida social, por exemplo, YouTube, você tem uma janela de oportunidade para que os agentes do capitalismo permitam, vamos dizer assim, que algumas figuras acumulem capital a partir dessa nova dinâmica. Então você vai ter os novos ricos. Uma galera que acumulou dinheiro a partir do YouTube, sei lá, um Felipe Neto da vida, ou até mesmo um Nando Moura da vida, numa proporção muito menor. Então vejam, ele assumiu
ao estar no lugar certo, na hora certa, no momento de brecha, desses nichos que o capitalismo abre de tempos em tempos, cada vez que ele mercantiliza novas áreas da vida, e se transformou naquilo que uma parte dos marxistas chamam de gestores dos interesses burgueses. Por quê? Há uma estrutura burguesa, que no caso é o YouTube, esse é o verdadeiro capitalista da história, que dependia de alguns gerentes, de algumas figuras que catapultassem os lucros do grande capitalista que é quem está por trás do YouTube. E neste processo, que eu estou aqui chamando de gerentes, né, para fazer uma alusão à teoria lá do Dominique Levy, como é que é? Dominique Levy e Pierre Dumenil, não lembro se eu não me lembro. Se eu não me engano é esse o nome, deixa eu ver se eu enxergo aqui. Porque eu tenho esse péssimo hábito de não lembrar o nome dos autores que eu leio. Mas é o texto clássico, aquele, a crise do neoliberalismo, que eles trazem mais uma vez esse conceito. Então eles trabalham com essa ideia de gerentes, tá? Você pode chamar de outros nomes, enfim, eu estou aqui chamando assim. Essas criaturas, elas se aproveitam desses nichos, desses espaços da burguesia e também passam por um processo de aburguesamento. E provavelmente é o que aconteceu com o Nando Moura. E aí o que ele fez? Ele foi para criptomoedas, ele foi para a roleta russa, para o bingo de rico lá da Bolsa de Valores? Não, ele foi para a segurança dos imóveis. E aí ele ficou doído com o Ian porque pisou nos calos dele. Só que se você acumula um capital a partir da sua função de gestor dos interesses do capital, que é o que você estava fazendo aí como um dos unicórnios do YouTube, que conseguiu ganhar projeção antes da oligopolização, porque isso já aconteceu no YouTube, se a galera percebeu ou não, isso já aconteceu no YouTube, já há uma oligopolização. Não se criam mais grandes nomes no YouTube já há algum tempo, porque essa janela de oportunidade ela é curta no capitalismo. Então ele, enquanto gestor dos interesses dos capitalistas, ele acumulou algum capital. Aí ele, com esse capital, para reproduzir capital, investiu em imóveis. O que ele está fazendo ao investir em imóveis? Ele está se queixando de pagar imposto porque é burro. Porque ele é burro. Porque se não tivesse imposto, não tinha Estado. Se não tivesse Estado, ele sequer teria imóveis. Então ele não entende que, na verdade, os impostos servem para defender os interesses dele. Mas isso é burrice mesmo, tá? Então, como existe Estado, como existe propriedade privada, como existe sistema bancário, cartorial, etc., tudo isso é condicionado pelos tributos, que são instrumentos de dominação de Estado. Portanto, dominação de classe. Ele pegou o capital que ele conseguiu acumular, e em vez de ele trabalhar, né, como todo bom capitalista, o que ele fez? Ele está utilizando este capital para reproduzir capital. E se ele investiu em imóveis, ou seja, investiu seu capital para reproduzir capital, ele está sendo um capitalista. E assim, sendo um capitalista, ele está vivendo do quê? Do trabalho daqueles que não são capitalistas. Porque a pessoa que paga aluguel para ele tem que trabalhar, tem que vender a sua força de trabalho e entregar parte daquilo que recebe pela venda da sua força de trabalho na forma de aluguel para ele. Ou seja, ele está ficando sim com uma parcela do mais-valor produzido pela sociedade. Não diretamente, porque ele não tem uma fábrica produzindo mercadorias, mas ele tem trabalhadores que estão vendendo a sua força de trabalho, movimentando o capital global, que reproduz mais valor, e ele está se apropriando de parte desse mais-valor, porque esse mais-valor vai parar no bolso dele quando essa turma aí paga o aluguel. Aí ele ficou mordidinho com o que Ia falou, né? Porque ele é um cínico, burro, né? E basicamente é isso. Para bancar o roubo do seu Lula lá, que estava viajando, né, para o COP27 em um jato fretado caríssimo, certo? De um outro cara que só está livre da cadeia porque delatou os outros ali em esquema de corrupção. Eu queria que o Lula fosse como o animal. Tu queria que o Lula, que foi convidado lá, já que a gente não tem mais presidente há um bom tempo, fosse de jegue? Fosse de canoa, de jangada, quem sabe, remando pro Egito. Não, o Lula vai pegar um avião de carreira. É possível isso? Saca? Essa história do jatinho do Lula é mais uma coisa, as falsas polêmicas. É o tipo da falsa polêmica. Eu não vi esse berro todo quando o Malafaia era levado para cima e para baixo no avião presidencial do Bolsonaro, cacete.
são também da Qualicorp. Vocês são muito cínicos, bicho. Vocês são muito cínicos. Né? Aposto que o papai aqui deu tudo pra você. Esse seu bonezinho aqui do socialista, sua roupinha aqui, foi com dinheiro do papai e com muito imposto também. Vai tomar no teu cu, vai tomar no teu cu. Desculpe, eu não tenho como ter meias palavras com esse bosta aí. Entendeu? Esse tipo de julgamento aí. É a mesma coisa que eu olhar pra cara dele, meu velho, assim, aí, quem é que deu essa casa aí pra você? Foi seu pai? E esse implantezinho de cabelo aí, quem é que pagou pra você? Foi seu pai também que pagou o implantezinho de cabelo? Saca? É o tipo de... Nada, é um grande nada. É isso, um grande nada. Cada saco de cimento é imposto, cada vergalhão é imposto. Vai comprar uma janela, é imposto. Vai colocar uma massa corrida, é imposto. Não, você vai comprar um vergalhão, é trabalho de quem produziu o vergalhão. Você vai comprar o cimento, é trabalho de quem produziu o cimento. Você vai comprar a janela, é trabalho de quem produziu a janela. É isso. É isso. A lata de tinta custa R$170. Trabalho de quem produziu a lata de tinta. O valor social, o valor de uso a ser consumida a lata de tinta só existe porque a força de trabalho de alguém produziu aquela merda. Uma lata de tinta, R$170. Desses R$170, R$50 é imposto. Pra esse bandido cachaceiro, Você sabe que o pobre precisa ter uma picanha. se nós pagássemos imposto e víssemos no Brasil uma Suécia, mas não, meu irmão, nós pagamos imposto. Agora é o racismozinho básico aquele, né? Dizendo, não, a gente é pior, é o viralatismo aquele que escorre, a gente é pior que a Suécia. Não, meu velho, a gente só não teve nenhum lugar pra colonizar. A gente não teve revolução burguesa. A gente não tem indústria nacional, burguesia nacional atrelada à indústria. A gente não tem essas coisas. Por que a gente não é a Suécia? Entendeu? E eu nem quero ser a Suécia. Porra nenhuma. Eu não vou aguentar até o final. 13h30, ainda falta 3 minutos de vídeo. Não vou aguentar até o final. Já tô avisando, galera. Como pagam os suecos, e temos um país entregue para nós como Uganda, como Serra Leoa, completamente destruído. É isso que nós temos de volta. Enquanto o povo não começar a cobrar esses desgraçados, É, de tanto povo cobrar que deu essa merda que deu aí. Não é só cobrar, é consciência de classe, galera. Cobrança em abstrato, ficar contra tudo que tá aí sem entender o que tem que botar no lugar, sem entender o problema, é merda. É merda. O que a gente precisa é consciência de classe, é aprender a ler o mundo, é entender o seu lugar no mundo. É isso que a gente precisa. A nossa luta é essa, tá? nós estamos fritos. O caminho para a destruição do Brasil é o caminho que começou com o senhor Lula, depois veio Ah, bom. a senhora Dilma, depois veio o Jair Bolsonaro. Esse é o caminho para a destruição do Brasil. E tá aqui, ó. Olha só, se você continuar falando essas coisas, assim como o mito assinou a lei que limita delações premiadas, que restringe prisões preventivas, tá aqui ó, o pacotão da democracia, escrito por Renan Calheiros, ele mesmo que destruiu a Lava Jato com a ajuda do mito, escrito por Renan Calheiros. Você se lembra do Renan Calheiros? Foda-se, não vou ver mais, enchi o saco. Eu queria trabalhar aquele ponto ali a respeito dos aluguéis ali, que eu acho que tinha alguma coisa a colaborar pro debate. Eu não vou mais ver, aliás, já tô arrependido, porque eu achei que ele ia fazer um react ali do trecho do Ian, e ele fez 2 minutos, no máximo disso, e o resto ele ficou falando as mesmas bobagens que ele falava há 3 ou 4 anos atrás, quando foi a última vez que eu vi um trecho de algum vídeo desse cara. Tá? Então, assim, eu devia ter deixado para outra vez, ou sei lá, talvez até, quem sabe, pensado num outro vídeo para reagir. Porque, olha, intancável. Olha, eu acho que é a primeira vez aqui, desde que a gente começou com os nossos reacts, que eu chego neste ponto de ser absurdamente intancável, sabe? Isso é intancável. Não tem como suportar tamanha ignorância, entendeu? É assim, é isso, entendeu? É uma criatura que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, sabe? Não precisa ler um livro, não precisa abrir uma página, não precisa ler porra nenhuma, não precisa nada. É só não ser burro. É só não ser burro, sabe? É só não ser muito burro. Se for um pouco burro, ainda é capaz de entender, mas não. Só não ser muito burro. Saca? Mas é isso, entendeu? É aquela coisa. Ele cresceu numa época que era mais tranquilo crescer no YouTube.
surfando senso comum e ódio gratuito, tá bom? É isso, tá bom? Assim, vamos ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que conseguiu chegar até o final. Agradeço demais, porque não deve ter sido fácil, tá? Assim, e bom, é isso. É isso. Por hoje vamos ficar por aqui.